Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Léo Estopa ao vivo. E hoje, segunda-feira, novas pesquisas, novas tendências. Eu queria agradecer muito vocês pela participação. Ontem eu imaginei que eu conseguiria fazer o programa ao vivo, mas ontem foi uma festinha aqui de chá de bebê da Luísa, que vai nascer provavelmente em novembro. Aí a coisa estendeu e não deu para fazer a live, não. As pessoas mandaram mensagens perguntando o que aconteceu. Foi isso, gente. Eu imaginava que daria para participar, fazer ontem, mas no final das contas não deu. Mas eu queria agradecer o carinho das pessoas que mandaram mensagens falando que sentiram falta. Muito obrigado mesmo. Eu queria pedir para vocês, se puderem ajudar aí compartilhando para a gente aumentar o alcance. Obviamente, o alcance dessa transmissão, ele cresce exatamente por causa da ajuda de vocês. Então, quem puder ajudar, parece que, pelo que eu estou reparando aqui, tentei trocar o nome, eu iniciei uma transmissão, parei a transmissão para modificar o nome da transmissão, que estava Hitler de Esquerda, que foi a transmissão que eu fiz mais cedo. E mesmo eu tendo parado a transmissão e iniciado a transmissão novamente para tentar trocar o nome, eu não consegui. Eu vou tentar fazer isso aqui agora, ver se eu consigo trocar o nome da transmissão, que essa agora não é Hitler de Esquerda. Hitler de Esquerda foi mais cedo. Eu queria pedir para vocês, enquanto eu troco aqui o nome da transmissão, se puderem ajudar compartilhando aí para a gente aumentar o alcance. Eu já troco o nome e já vou trazer aqui os primeiros comentários da noite. Lembrando que quem estiver assistindo aí pelo Facebook, essa transmissão acontece no canal Leonardo Estopa, aqui no YouTube, aqui que a qualidade é maior, realmente está aqui, ó, transmitindo como... Não é Hitler de Esquerda agora, gente, Hitler de Esquerda foi mais cedo, só de colocar o nome Hitler na transmissão, o YouTube não gosta que fala do Hitler, é só de colocar o nome Hitler, o YouTube já restringe a transmissão, restringe monetização. O YouTube faz um monte de atrocidades com a pessoa que escreve o nome Hitler na transmissão. Então, se vocês puderem ajudar compartilhando, provavelmente a notificação chegou para um número reduzido de pessoas. O YouTube não gosta que fala do Hitler, mas essa transmissão aqui não é sobre o Hitler. Deixa eu ver se eu consigo... Não sei se a miniatura tá sobre o Hitler, mas enfim... Muito obrigado, pessoal, pela participação de vocês. Já estou corrigindo aqui. Parece que eu consegui corrigir o nome agora. Deixa eu ver se já corrigiu aqui no canal. Então, se alguém puder ajudar aí compartilhando, mandando... Agora sim corrigiu. Já assumiu o nome Hitler aqui da transmissão. Imagino que agora já está tudo tranquilo. Bom, se puderem compartilhar aí para a gente aumentar o alcance, eu agradeço muito. Já que vocês viram aí o nome Hitler na transmissão, quem não assistiu mais cedo, eu fiz uma live falando sobre essa polêmica que já voltou para o debate, Hitler de esquerda. Para vocês terem uma ideia, hoje, durante essa semana, o pessoal está lá artesanando a embaixada alemã, falando que a embaixada alemã não sabe nada, que na verdade quem sabe são... o Nando Moura e o Kim Kataguiri, que o Hitler era realmente de esquerda. Então a embaixada alemã não sabe. Quem sabe é o Nando Moura. E nessa brincadeira eu pensei, eu vou fazer um vídeo, mas não um vídeo parcial, vou fazer um vídeo mais, digamos que, mais imparcial nesse sentido assim de falar o que é esquerda, o que é direita. Eu fiz esse vídeo mais cedo. Conforme for, a gente até volta nesse assunto, porque esse é o assunto mais complexo da política brasileira, até porque, por causa dessa indefinição do que seria ou que não seria a esquerda, que as pessoas estão aí perdidas, sem saber o que é uma coisa ou outra. As pessoas ficam mais ou menos assim, não, isso eu tenho que defender porque eu sou de esquerda, a esquerda defende isso. Não é assim que funciona, não. Você pode ser de esquerda e mesmo assim ser contra determinadas coisas que são... defendidas por algumas pessoas de esquerda. Um tema muito polêmico que existe hoje no Brasil é o tema do aborto. Mas não significa que porque você é a favor das políticas econômicas de esquerda, você é uma pessoa que é a favor da redistribuição de renda. Você acha que o brasileiro deve ter acesso à saúde e educação. Nem falo redistribuição de renda através de dinheiro, não. A saúde pública é uma redistribuição de renda. A educação é uma redistribuição de renda. Se você é a favor disso, tem essas ideias de políticas econômicas, mas você é contra o aborto, não significa que você não pode apoiar a esquerda, né? Aí as pessoas ficam pensando, não, se tiver uma coisa ali que a esquerda faz que eu não faço, eu tenho que ser de direita. Não necessariamente desse modo. Eu queria agradecer aqui o primeiro superchat da noite,
que eu estou tentando buscar aqui, do Jamir Silvério. Muito obrigado, Jamir, pelo superchat. Superchat que é muito importante para o crescimento dos canais. Quando eu agradeço superchats, eu gosto de lembrar vocês que estão assistindo por aí, que para essa transmissão chegar no maior número de pessoas possível, é importante que vocês ajudem aí compartilhando. E é importante também quem estiver assistindo aí, as pessoas que estiverem assistindo pelo Facebook, se puderem vir participar com a gente no YouTube, isso ajuda muito também. Alguma coisa muito estranha está acontecendo aqui no meu navegador, que eu não estou conseguindo aumentar o tamanho aqui, mas eu já acostumei já, que coisas bizarras acontecem tecnicamente falando, exatamente na hora que elas não deveriam acontecer. Mas o Jamir Silvério trouxe um superchat, não estou conseguindo ampliar para colocar as mensagens aqui, mas vou colocar elas do tamanho que elas estão. Só um segundo, pessoal. Isso, agora eu estou conseguindo colocar. As mensagens estão um pouco pequenininhas, então quem estiver assistindo no Facebook, hoje eu estou tentando ampliar aqui, não estou conseguindo. No Facebook vai ficar muito embaçado, então quem puder vir aqui pro YouTube. O Diogo Araújo está pedindo para comentar a fala do Mourão. Olha, Diogo, o que eu acho é o seguinte, hoje a gente está tendo muitas falas de efeito no Brasil, tá? E essas falas de efeito, elas estão dando certo exatamente por quê? Porque as pessoas estão criando uma certa... O povo está criando uma certa abertura para que o governo militar tome o horário, tá? É mais ou menos assim, o governo está dando oportunidade para que militares tomem os horários. O que está acontecendo hoje? A gente precisa falar sério sobre isso. Eu vou agradecer mais uma vez aqui o Jamir Silvério, ele trouxe o superchat e fala: Léo, você noticia que Fernando Henrique e Temer estão ameaçando o juiz Sérgio Moro pessoalmente pela ABIN? Eu não estou sabendo disso não, mas obviamente, tá, Jamir? Se o Moro tentar fazer qualquer coisa contra o PSDB, ele está perdido. O poder dele termina quando ele achar que ele pode mexer com o PSDB. Provavelmente o PSDB descartou o Moro dos planos, o Moro perdeu aí qualquer tipo de privilégio do PSDB, o Moro está querendo descontar, usando o poder institucional dele para começar a perseguir o PSDB, mas não adianta, se ele tentar tocar no PSDB, todas as instituições que hoje estão controladas pelo poder do PSDB vão acabar indo contra o próprio Moro e ele sai dos sistemas, não duvide disso. Então, é uma briga de poderes institucionais. O PSDB controla aquilo que o dinheiro pode comprar. Obviamente, o PSDB não consegue controlar o caráter de todas as pessoas e é por isso que eles estão pequenos em termos de votos, em termos de urnas. Mas eles ainda controlam aquilo que o dinheiro pode comprar. Muito obrigado, Jamir, pelo superchat, muito obrigado pela participação. Superchat que é muito importante para o crescimento dos canais. Então, olha, pessoal, eu queria falar com vocês essa questão de uma irresponsabilidade muito grande que a gente está tendo hoje dentro do campo civil, né? Vamos pensar, a gente tem o campo militar e o campo civil. Muitas pessoas aí, nós aqui pelo lado mais que tem que aceitar, né, os eleitores, a gente está um pouco revoltado com essa situação da esquerda estar desunida lá em cima entre os candidatos. A turma que apoia o Ciro morre de raiva do PT não apoiar o Ciro, assim como a turma que apoia o Lula morre de raiva do Ciro não ter apoiado o Lula. Qual que é o problema desse tipo de irresponsabilidade egocêntrica? Indiferente do lado que você tiver, os dois lados merecem crítica, tá? Eu não falo do Boulos porque o Boulos está usando a campanha dele para denunciar distorções democráticas. Então, digamos que apesar do Boulos ser candidato, ele não é um candidato de egoísmo, ele é um candidato que está utilizando o momento de campanha dele, os debates, exatamente para expressar aquilo que precisa ser dito. Quando eu penso na questão do Ciro Gomes e do Haddad, ou do Ciro Gomes e do Lula, eu penso, eles são candidatos que a maioria da sociedade gostaria de ter vistos esses dois unidos, né? O PT e o Ciro, né? Que o Ciro está materializado já, o partido do Ciro já está materializado em cima do Ciro, e o PT está nessa confusão aí que veio de uma possibilidade da candidatura do Lula e agora consolidou a candidatura do Haddad.
Existe, obviamente, dentro do campo progressista, um sonho muito grande que a gente tem essa frente ampla de esquerda. Eu tenho falado disso desde muito tempo. Mas da mesma forma que existe uma necessidade de um nascimento de uma frente ampla de esquerda no campo progressista, essa necessidade no nosso coração, lá entre eles o que existe é digamos que um egoísmo muito grande, e é um egoísmo que a gente não tem que falar nem de uma parte nem de outra. Esse egoísmo acontece em ambas as partes e isso abre um risco bem grande, porque olha só, segundo a campanha do Bolsonaro, segundo o próprio Bolsonaro, segundo, me parece que o general Vilas Boas, se o Bolsonaro perder a fraude, peraí, eu vou repetir para vocês, se o Bolsonaro perder a fraude, o que eu estou querendo dizer para vocês é que já foi lançado o processo de impeachment contra o Haddad. Vocês entenderam? Tecnicamente falando, a gente já tem o início de um processo de impeachment contra o Haddad. São duas coisas que já estão sendo questionadas, ou seja, eles já perceberam a vitória do Haddad, o Haddad já está eleito, mas já iniciaram um processo de impeachment. Isso é muito perigoso. O processo de impeachment contra o Haddad já iniciou fundamentado nas urnas eletrônicas, ou seja, a mesma argumentação que eles usaram para derrubar a democracia uma vez, eles já começaram. E é uma irresponsabilidade muito grande, tá, gente? Porque toda vez que eles fazem isso, eles perdem pouco. Políticos perdem pouco. Quem perde mesmo somos nós, trabalhadores. Então você que está procurando um emprego perde, a pessoa que está querendo montar uma empresa perde, o mercado brasileiro perde. Eles, políticos, não, porque o pouquinho que sobrar da economia brasileira vai para eles. Então, de um lado, a gente já tem hoje o início de um processo de impeachment contra o Haddad, a gente tem, ao mesmo tempo, a aceitação da derrota, indiretamente pelo que o Bolsonaro e o próprio alguns militares estão falando, a gente já vê que eles já admitiram que é impossível vencer nas urnas. Mas, ao mesmo tempo, eles já começaram um movimento para falar que as urnas foram fraudadas e já começaram também um movimento para falar que o Bolsonaro não foi eleito por causa da facada. Então, só para vocês terem uma ideia do que está acontecendo. E por que eu coloco esse assunto, né, do início de um processo de impeachment contra o Haddad, junto com essa questão da frente ampla de esquerda? Se essa eleição fosse decidida em primeiro turno, o tamanho desse argumento seria minimizado. Porque, olha, se a gente tiver segundo turno, no segundo turno, e vamos cair na real, por mais que as pessoas pensem, olha, o Ciro Gomes é mais competitivo no segundo turno, isso é uma coisa que a gente precisa imaginar de uma forma crítica, tá? Por mais que a gente imagine aí que o Ciro Gomes seja mais competitivo no segundo turno, todas as pesquisas, agora a pesquisa do CNT que saiu já mostra que o Haddad já está em primeiro turno, já tá indo para o segundo turno com o Bolsonaro. O que significa que a realidade é Bolsonaro e Haddad no segundo turno ou uma frente ampla de esquerda para acabar com tudo isso já no primeiro turno. Esse é o detalhe. Eu queria agradecer aqui Carlos Eduardo pelo superchat. Léo, a última pesquisa divulgada, Marina estava com 8%. Esses votos, uma vez que ficar constatado que ela não irá para o segundo turno, quem vai esses votos? Haddad ou Ciro? Eu acho que a Marina vai apoiar, ela não vai apoiar ninguém. Você perguntou uma coisa interessante, Carlos Eduardo, que eu vou falar aqui, mas eu estou falando sobre a importância da gente ter no primeiro turno uma aliança de esquerda, é mais ou menos o que você está comentando aí, exatamente para evitar o fascismo. E eu acho que essa aliança de esquerda tem que ser uma aliança inteligente a favor daquele que estiver na frente, porque olha, qual que é a pertinência de todo mundo fazer aliança, por exemplo, para tentar fortalecer o cara que está em terceiro? Isso não é uma aliança pertinente, tá? A Marina, ela diminuindo, ela vai provavelmente se omitir. Por quê? A Marina vai... a Marina, no meu ponto de vista, tá? Pode ser que isso mude. A Marina, o Alckmin, também o Álvaro Dias, o Amoedo e também o Meirelles vão apoiar o Bolsonaro. Só que nenhum deles vai ter coragem de apoiar o Bolsonaro e falar, eu apoio o Bolsonaro. Vocês lembram dos vídeos da Marina apoiando o Aécio Neves? Isso é o perigo de uma pessoa chegar falando que apoia o Bolsonaro. Então, tecnicamente falando, eles não vão dar apoio pessoal para o Bolsonaro, mas vão dar uma estrutura financeira. Por quê? Porque apesar do Bolsonaro ter aquele discurso que bota medo nas pessoas, o Bolsonaro já deixou claro que em termos econômicos
ele vai dar sequência no entreguismo. E por dar sequência no entreguismo, ele vai fazer a pauta que o PSDB quer. Então significa que o Bolsonaro será simplesmente um novo Temer. Então o que acontece? Por que o Bolsonaro no segundo turno é uma coisa complicada e ao mesmo tempo fácil? Deixa eu agradecer aqui, pessoal, o superchat muito importante para o crescimento dos canais. Jorge Romagnoli fala: o candidato e o vice foram expulsos do exército e só falam besteiras. Votar neles é compartilhar com um suicídio eleitoral. Jorge Romagnoli, muito importante que você fala. Muito obrigado pelo superchat, que é importantíssimo para o crescimento dos canais. Eu aproveito esses momentos de superchat para lembrar que essa publicação só cresce se você ajudar compartilhando. Então, se você puder compartilhar no seu Facebook, se você puder compartilhar no Twitter, se você puder compartilhar nos grupos de WhatsApp, isso ajuda muito. A publicação cresce também se você curtir. Então, se você não curtiu ainda, se você puder curtir, essa publicação cresce. Se você puder ajudar aí também, quem tiver no Face, puder compartilhar primeiro e depois vir participar com a gente aqui no YouTube, a gente consegue fazer o crescimento da publicação. Muito obrigado, pessoal. Já passamos aqui de 1000 pessoas no YouTube. Olha, pessoal, o que acontece? Vamos pensar tecnicamente falando. O Bolsonaro, ele é um problema no segundo turno, mas não um problema eleitoral. O Bolsonaro, no segundo turno, ele tem muitas vulnerabilidades por causa das mentiras que ele contou durante toda a promoção que ele fez. Então, todo mundo está mantendo isso para usar contra o Bolsonaro no segundo turno. No segundo turno, as pessoas vão falar que o kit gay é pura mentira, que castração química é impossível, que essas coisas que os eleitores do Bolsonaro estão rodando aí no WhatsApp, que ele vai acabar com IPVA, que ele vai acabar com pedágio, tudo isso é impossível para um presidente da República. Então, esses fatos vão ser levados para as pessoas no segundo turno, o que significa que no segundo turno o Bolsonaro perde. Mas o grande problema é o seguinte: os militares já estão iniciando um processo de golpe de Estado e as pessoas não estão percebendo isso. Os militares já estão iniciando um processo de impeachment contra o Haddad. Os militares já estão falando que as urnas são fraudes, ou seja, esse argumento já está começando antes mesmo dos resultados, né? E é interessante, as mesmas urnas que elegeram Bolsonaro durante várias vezes agora, na derrota dele, essas urnas serão fraudadas. Se as urnas elegerem, por exemplo, o filho do Bolsonaro no Rio de Janeiro, aquelas não são fraudadas, mas as urnas a nível federal são fraudadas. Só para vocês terem uma ideia de qual que é o ponto de vista dele. Mas enfim, já aceitaram a derrota nas urnas. Eles já chegaram à conclusão que é impossível vencer nas urnas. No entanto, eles já estão começando um processo de impeachment. Isso é muito perigoso, porque eles já estão começando aquele mesmo argumento que resultou no impeachment da Dilma. Que é aquele argumento lá de que não, as urnas foram fraudadas, e porque as urnas foram fraudadas, o povo tem que desrespeitar o resultado dessas urnas. Isso é uma coisa perigosa. Ela é muito perigosa, porque ela gera uma estagnação econômica. Então imaginem vocês que a gente passa para o segundo turno, e no segundo turno a gente tem uma situação que é o seguinte: Bolsonaro é vulnerável, mas o Bolsonaro vai ter votos, porque existe uma rejeição que a gente tem que admitir, existe uma rejeição ao PT, temos que admitir essa rejeição, e por causa dessa rejeição ao PT, o Bolsonaro vai ter voto. Como ele vai ter voto, eles vão ter o argumento de falar que foi uma pequena diferença, mesmo que sejam 5 milhões, eles vão falar que foi uma pequena diferença, que esses 5 milhões vieram de fraude nas urnas. Espera aí, a gente sabe que não faz sentido isso, mas o eleitorado dele vai achar que faz sentido, e mesmo que o eleitorado dele não acredite na possibilidade de fraudes, eles vão usar esse argumento para explicar por que perderam. Qual que é o problema disso? Enquanto o Brasil estiver nesse processo de briga porque foi fraude ou não foi fraude, o Bolsonaro só perdeu porque estava hospitalizado, são os argumentos que eles vão utilizar. Enquanto essa conversinha mole continuar dentro do Brasil, não tem crescimento econômico. Se essa conversa de que as urnas foram fraudadas pegar na população, o que vai acontecer? Os militares vão fazer pressão para que as eleições sejam anuladas. Normalmente quem estudou direito fala, não pode. Não, mas mesmo que você tenha estudado direito, você tem que concordar comigo que não existe mais, pelo menos em território nacional, o direito. O que significa que se os militares mandarem aí um Twitter pressionando o TSE vai anular as eleições. Por que eu falo que isso é uma coisa que está sob a responsabilidade de todos os candidatos de esquerda? Porque isso pode ser
reduzida. Esse problema pode ser reduzido. Imagine você que o argumento de falar que as urnas foram fraudadas num segundo turno aí com 5% de diferença é um argumento muito menor do que se o Bolsonaro for derrotado em primeiro turno. O que eu quero dizer é que o governo civil no Brasil, deputados, senadores, essas pessoas não estão percebendo o que eles fizeram. Obviamente, eu não estou falando que o Haddad e que o Ciro tenham participado de um golpe de Estado, mas é a classe política que fez um golpe de Estado no Brasil. Os parlamentares fizeram um golpe de Estado, derrubaram o presidente e depois disso a gente caiu numa anarquia. Depois desse momento, as Forças Armadas estão mandando no país. Se essas pessoas não entenderem a importância de trazer a confiança no governo civil de novo, não adianta nada um Ciro ser eleito para depois falar que foi fraude. Não adianta nada um Haddad ser eleito para depois falar que as urnas foram fraudadas e ele sofreu impeachment, então as eleições serem anuladas da mesma forma. Qual que é o problema? Se a gente não tiver uma união das esquerdas para derrotar o Bolsonaro em primeiro turno, para acabar com essa eleição em primeiro turno, no segundo turno a gente cria a possibilidade deles falarem que as eleições foram fraudadas, a gente cria a possibilidade deles falarem que o Bolsonaro só não venceu porque estava no hospital, porque a diferença foi pequena. A gente precisa de colocar uma diferença grande para que não exista a possibilidade desse argumento. Diferença grande é reduzir o Bolsonaro aí para os 15%, que é a estagnação convencional dele, e unir a esquerda para fazer mais de 50% dos votos válidos no primeiro turno. Obviamente, isso é possível, porque o Lula já estava vencendo em primeiro turno. Tecnicamente falando, gente, é possível eleger qualquer pessoa contra o Bolsonaro no segundo turno. O detalhe é o seguinte, da mesma forma que eles conseguiram derrubar a Dilma com esse argumento que as urnas foram fraudadas, eles vão usar esse argumento para levantar os bolsominions para fazerem aí um conflito popular da mesma forma. O Edu Goulart fala, Léo, duvido você convencer o pessoal do PDT de ir para o lado do PT. Tem muitos que votaram no Aécio, na Marina e que estão alienados na Globo. Pronto, falei. Eu não discordo do que você está falando. Obviamente eu não discordo. Eu tenho para mim que realmente hoje a gente tem aí um problema sério, tá? Que é o ego. As pessoas hoje estão preocupadas com a campanha delas e elas não estão prestando atenção no que está acontecendo. À medida em que o conflito social vai crescendo, à medida em que o povo vai se dispersando, vamos imaginar que cada ideologia e cada candidato é um caminho. À medida que as pessoas vão se dispersando para caminhos diferentes, o que está acontecendo é que a gente está abrindo brecha para que a Globo desestabilize o Brasil e abrindo brecha para que o governo saia cada vez mais do povo eleito da pessoa que é eleita pelo povo. Então, ainda que o Ciro seja eleito, ainda que o Haddad seja eleito no segundo turno contra o Bolsonaro, vai ter sempre o argumento de que as urnas foram fraudadas. Ah, não, as urnas são fiscalizadas. Explica isso para um eleitor do Bolsonaro. Eu não estou aqui falando com vocês que as urnas são fraudadas. O que eu estou falando com vocês é que chegar perto do eleitor do Bolsonaro e explicar para eles que as urnas não foram fraudadas é difícil. E eles vão fazer protestos, são massa de manobra, vão chegar, fazer conflitos, fazer brigas, e aí a economia não desenvolve. Vão ser anos de um sonho de recuperação econômica que não vai acontecer. E olha, gente, eu vou falar com vocês, eu queria agradecer o Alexandre Guilhermínio pelo Superchat. Muito obrigado, tá, Alexandre? O Superchat é importante para o crescimento dos canais. Obviamente, é com o Superchat que a gente paga as despesas, com o Superchat que a gente consegue criar aí o aumento do recurso dos canais. E hoje, falando de Superchat, hoje eu prestei atenção numa coisa que o YouTube está fazendo, gente. Olha, a remuneração da gente, das despesas, né? Porque o que a gente faz com o canal de YouTube é só remunerar as despesas para pagar as despesas que a gente tem para fazer os vídeos. O YouTube agora, eles encontraram uma forma de desincentivarem você de fazer vídeos para a esquerda. É mais ou menos assim, toda vez que você faz um vídeo que tem a ideologia de esquerda, eles marcam o seu vídeo para não receber propagandas. Obviamente isso não é culpa do YouTube, provavelmente os patrocinadores chegaram à conclusão que não querem patrocinar os vídeos de esquerda. Aí você faz um vídeo, igual eu fiz o vídeo sobre a questão da página das mulheres. Aquele vídeo lá já saiu com a bolinha amarela escrevendo que não é sujeito à monetização.
O que significa isso? Significa que eu coloco o vídeo e ele não tem propagandas, e aquelas propagandas não remuneram a minha despesa. É uma forma deles, que eles encontraram, né, de desincentivar. O comunicador de esquerda vai desistir porque o comunicador de esquerda não vai receber o patrocínio das empresas que patrocinam o YouTube, e com isso ele não vai ser remunerado. Se ele não for remunerado, ele desiste e começa a gravar vídeo de direita. Foi assim que o YouTube conseguiu desviar muitas pessoas aí do foco delas para fazer vídeos de direita, simplesmente pagando bem para quem faz vídeos de direita. Mas voltando aqui ao tema, pessoal, olha, o que acontece? Temos hoje digamos que uma separação ideológica dentro da sociedade. Essa separação ideológica está permitindo que as pessoas caminhem para direções diferentes, as pessoas se dispersem, e nessa situação aí das pessoas estarem divididas, fica muito mais fácil para eles doutrinarem as pessoas. Edu Goulart fala: Léo, gostei muito do seu vídeo sobre o câncer no corpo de Cristo. Desinformação distorce a alma. Muito obrigado, Edu. Olha, quem não assistiu ainda, eu estou tentando compartilhar esse vídeo, porque eu acho muito importante que as pessoas das igrejas entendam que elas estão sendo enganadas. Olha, eu queria conversar com vocês agora uma coisa que somente pensando assim a gente consegue entender o lado do outro. A coisa mais difícil que tem é a gente se colocar no lugar do outro. Para a gente conseguir entender o problema que a gente está vivendo, a gente precisa se colocar no lugar do outro. E foi até baseado nisso que eu fiz esse vídeo explicando essa questão das igrejas estarem utilizando os fiéis para fazer política. Vocês já pararam para pensar que, vamos imaginar, obviamente a maioria das pessoas que estão assistindo aqui são eleitores do Haddad, eleitores do Ciro. Agora vamos pensar ali, o Ricardo Alves escreve 17. O Ricardo Alves quer votar no Bolsonaro. A tendência natural da pessoa que vota no Lula é olhar para um cara que quer votar no Bolsonaro e pensar: é um idiota, é uma pessoa sem inteligência, é um ignorante. A tendência natural do eleitor do Bolsonaro é olhar para a gente e falar: é um bando de pessoas que querem votar em corruptos, né? Porque essa foi a propaganda feita pela Rede Globo contra o PT. Olha só que interessante. Quando a gente olha para o eleitor do Bolsonaro com os nossos olhos, a gente consegue ver uma pessoa que está votando em um cara que a gente percebe como homofóbico, um cara que a gente percebe como racista, um cara que a gente percebe como incapaz de governar, um cara que a gente percebe como mentiroso e um cara que a gente percebe como perigoso. Isso é a percepção que nós da esquerda temos do Bolsonaro. Então, quando a gente vê que uma pessoa quer votar no Bolsonaro, a gente tem repugnância por essa pessoa. Eu fico olhando amigos meus de infância lá, falando que vão votar no Bolsonaro. Quando eu vejo que aquela pessoa não tem muito contato comigo, quando é amigo pessoal, se for pessoa que me adicionou no Facebook, foi eleitor do Bolsonaro, quando eu vejo eu excluo imediatamente, lógico. Mas quando eu vejo que é um amigo de infância, a primeira coisa é que você tem um pouco de repugnância, pensar por que essa pessoa está fazendo isso. E depois você tenta entender, fala: olha, eu conheço essa pessoa há tanto tempo, aí você vai procurar o motivo das pessoas. O que acontece? Aquela pessoa não está votando no Bolsonaro para que o Bolsonaro seja racista na presidência e extermine os negros, nem que o Bolsonaro persiga os gays. Ela está votando no Bolsonaro porque, de acordo com o pensamento dela, o Bolsonaro vai resolver um problema que ela vê como problema. Muitas pessoas é o kit gay. Então, quando você conversa com as pessoas sobre essa questão do kit gay, normalmente pessoas que têm filhos pequenos, eles ficam aí desesperados com esse negócio do kit gay. Eu falo sinceramente, eu fiquei desesperado com essa questão do kit gay. Eu acho que eu já contei para vocês aqui. Eu estava bem distante da realidade da política brasileira. Eu nem fazia ideia do que era o Bolsonaro e eu estava estudando política e economia na Inglaterra. E eu nem prestava atenção no acontecimento esses acontecimentos bizarros da política brasileira, que eu estava estudando demais. Eu comecei a prestar atenção nas perseguições que estavam acontecendo contra o PT e pensei: gente, é muita coincidência ter acontecido depois do pré-sal, e eu estou estudando aqui nos meus cursos que exatamente após a descoberta do petróleo, vários países começaram a ter esses problemas exatamente porque articularam crises. Eu comecei a perceber que eles estavam articulando uma crise no Brasil para tomar o pré-sal. Mas dentro dessas articulações, eu vi pela primeira vez na minha vida um discurso do Bolsonaro. Quando eu vi o Bolsonaro falando pela primeira vez, ele estava falando do kit gay, né? É o assunto que realmente promoveu o Bolsonaro.
Na hora que ele estava falando do kit gay, eu vou falar com vocês com toda sinceridade, a forma como ele fala do kit gay, para quem ainda não conhece a realidade, eu fiquei todo arrepiado de raiva na hora que eu pensei qual que é a pertinência de gastar dinheiro público com kit gay para crianças de 6 anos. É essa informação que ele passa. Kit gay, ensinar sexo para crianças de 6 anos. Eu falei, olha, o tema é muito importante, eu falo com vocês com toda sinceridade. Eu, na minha casa, quando eu era criança, tinha uma coleção de livros que era... Esqueci, mas era livros de sexo para criança. Esses livros eram vendidos. O MEC não pode fornecer, mas esses livros são vendidos no comércio regular. As pessoas que podem comprar para os filhos, compram para os filhos, exatamente para que as crianças entendam e não sejam enganadas nas ruas. Então, eu, quando criança, eu tive acesso a esses livros, mas não era 6 anos de idade. Aí eu pensei, esse cara... Olha que eu pensei a respeito do Bolsonaro, esse cara é bom. Esse cara tá lutando contra a pilantragem. Porque o que eu imaginei? Eu nem imaginei essa parte que o radical fundamentalista pensa, que as crianças vão ser doutrinadas para o sexo. Eu imaginei que seria dinheiro jogado fora, dinheiro que poderia ser investido em outra coisa. Porque quando a criança ainda não tem a cabeça para se atinar ao sexo, tanto a educação sexual quanto a ideia de doutrinação sexual vão ser inúteis. Então, esse é o ponto que eu tive. Eu queria agradecer aqui. Para que postar só tendo Face. Léo, as eleições não derrubarão o golpe. As eleições deram um descanso aos golpistas. Até esqueceram o Lula. As eleições não vão derrubar o golpe. Muito obrigado pelo superchat, que é muito importante para o crescimento dos canais. Eu tenho que admitir. Se o povo não se organizar, a gente não derruba o golpe. Isso é pertinente. Eu estava falando com vocês, pessoal, muito obrigado pelo superchat, né? Eu estava falando com vocês, pessoal, olha, o que acontece? Eu vi pela primeira vez um discurso do Bolsonaro e eu confesso para vocês com toda a sinceridade que na hora que eu vi o Bolsonaro falando que o governo ia começar a fazer aí um processo aí de doutrinação sexual em crianças de 6 anos, eu fiquei com muita raiva do governo e falei, olha, tem um porquê da gente estar vivendo essa crise, né? Afinal de contas, o governo está torrando dinheiro aí com coisa inútil, doutrinar crianças de 6 anos no sexo e tal. Aí eu virei para minha esposa e falei assim, Jennifer, fala com esse cara aí, esse tal de Bolsonaro, que eu vou trabalhar de graça para ele. Eu fiz isso. Quando eu vi o primeiro vídeo do Bolsonaro, eu fiz isso. Tanto é que se o Bolsonaro procurar, não sei qual página que ela mandou, porque como a gente não estava muito ligado na política do Brasil, tinham várias páginas já sobre o Bolsonaro, não sei qual foi a página que ela mandou, mas eu fiz isso. Eu falei, fala com esse Bolsonaro aí, que eu já trabalhei em campanha política como técnico, eu vou fazer campanha para ele, vou começar fazendo um documentário para destruir o kit gay. Falei isso. E já pedi para ela mandar mensagem para ele e comecei a pesquisar o material para fazer aquele comentário destruindo o kit gay. O super comentário mesmo. Só que eu não queria simplesmente uma prosa, eu queria fazer um documentário que mostrasse tintim por tintim. Quando eu peguei o projeto do kit gay para ler, eu fui ver que o que o Bolsonaro estava falando era mentira. Que, olha, o projeto é para maiores de 12 anos, o projeto não é para crianças de 6 anos. O projeto não era obrigatório, o projeto seria implementado só com a permissão dos pais. Na hora que eu vi isso, aí que eu caí aí que eu matei a charada. Falei, olha, um monte de mentiras estão sendo criadas dentro do Brasil para gerar uma expectativa de que existe um monstro aí na presidência tentando devorar tudo. É aí que eu comecei a prestar atenção no que estava acontecendo, né? Toda essa manipulação da política brasileira. Foi aí que eu comecei a perceber que eles estavam desestruturando a democracia, desestruturando o governo do PT, porque eles queriam, obviamente, mudar o modelo público do pré-sal, né? Por que isso é importante? Eu estava falando com vocês sobre a questão da gente ter condições de perceber o olhar do outro. Temos vários eleitores do Bolsonaro que estão dedicando aí intenções de votos para o Bolsonaro porque eles têm medo do kit gay. Tem eleitores do Bolsonaro que estão dedicando votos para o Bolsonaro porque eles acreditaram numa história de que, olha, se a esquerda continuar no poder, a esquerda vai fazer um incentivo ao aborto. Uma coisa que é bem diferente de descriminalizar o aborto é incentivar o aborto, né? Vamos imaginar uma situação que, olha,
a esterilização no Brasil é descriminalizada. Qualquer pessoa que preencha os requisitos para, por exemplo, fazer uma ligadura de trompas ou até mesmo uma vasectomia, se preencher os requisitos, pode fazer. Mas eu nunca vi, com toda sinceridade, uma campanha aí, faça a ligadura de trompas, faça a esterilização. Descriminalizar não significa que as coisas serão incentivadas. Então, no momento em que o eleitor do Bolsonaro recebe a mensagem que o aborto vai ser incentivado, a mensagem que é passada para ele é que vai ter aí um trabalho aí do governo de incentivar, fique grávida e aborte, isso é legal. O aborto é uma coisa invasiva, uma coisa que a mulher, sinceramente, a mulher nunca vai querer se submeter ao aborto se ela não tiver muita certeza. Uma coisa que jamais aconteceria tecnicamente falando é uma mulher chegar e engravidar porque ela tem a tranquilidade de saber que ela pode abortar depois. Tanto é que, se vocês prestarem atenção, a parte do eleitorado do Bolsonaro que faz esse discurso aí relacionado ao aborto, normalmente são homens, porque eles não têm noção de que o aborto às vezes é um processo cirúrgico, que o aborto é um processo doloroso. O homem que entra nessa onda do Bolsonaro, de achar que a esquerda está querendo incentivar o aborto, ele acha que uma mulher abortar é a mesma coisa de tomar um café, e não é uma coisa tão simples assim. Muito obrigado mais uma vez, Alexandre Guilhermino, pelo superchat. Muito obrigado, Henrique Carlos Souza, pelo superchat, muito importante para o crescimento dos canais. E quando eu recebo o superchat, eu convido as pessoas aí para ajudarem compartilhando, quem puder também trazer amigos, quem puder ver do Face para cá. E onde que eu quero chegar com essa conversa toda, que eu sei que é muito chata, gente? Eu quero falar com vocês que quando a gente olha para um eleitor do Bolsonaro e imagina que ali existe um idiota que quer votar num fascista, a gente está desrespeitando o fato daquele cara ter um motivo para votar no Bolsonaro. E da mesma forma, quando o eleitor do Bolsonaro olha para um eleitor do Haddad, ele está desrespeitando a diversidade. Eu, particularmente, eu acho muito mais importante eu votar porque eu quero redistribuição de renda, saúde e educação, quero políticas que atendam uma vida para todos, políticas que atendam, digamos que, oportunidade para todos, do que votar num cara que propõe a coisa que o Bolsonaro propõe. Porque eu penso o seguinte, qual que é o argumento que o eleitorado do Bolsonaro tem contra o PT? O único argumento que o eleitor do Bolsonaro tem contra o PT foi a campanha feita pelo MBL e a Globo. Ah, mas o Lula é ladrão, olha, o PT é corrupto. Esse é o argumento que eles têm. E se você fala comigo a respeito disso, eu te respondo de uma forma muito simples. Olha, meu amigo, se o político é corrupto ou não, isso é um problema dele, é ele que vai responder por isso depois, é ele que vai ter que, no futuro, responder, né, seja judicialmente ou seja depois lá com Deus, a respeito da corrupção dele. Agora, a minha índole de querer mal ao próximo, quem responde sou eu. Quando eu voto em um político que promete que vai fazer bem para todo mundo, eu estou votando com a minha índole. Eu quero uma política que prometa o bem para todos, que prometa acabar com a fome, que prometa estudo para os mais humildes, que prometa oportunidade para as pessoas que não têm oportunidades. Ah, mas e aqueles políticos lá são corruptos, mas não é por causa da possibilidade deles serem corruptos que eu vou votar num cara que promete exatamente o contrário, né? Promete acabar com as bolsas que tiram as pessoas que estão morrendo de fome aí da condição de fome, que vai acabar, por exemplo, com o investimento em saúde pública, que vai acabar com a educação. Então, o meu ponto de vista é esse, com toda sinceridade. Eu tendo a pensar que é melhor eu votar o meu voto dentro daquilo que eu posso fazer. O que eu posso fazer? Eu posso evitar que um político seja corrupto? Não. Ele vai responder por isso depois, isso é problema dele. Então, o que eu vou votar? Eu vou votar numa proposta que tem a ver com o que eu penso que é certo. O que eu penso que é certo é um país soberano que dê oportunidade para todo mundo. O que eu penso que é certo é o investimento dentro do Brasil para o Brasil ficar grande. Então, eu voto dessa forma. Ah, não, mas aquele político ali é corrupto? Se aquele político é corrupto ou não, é ele que vai responder depois. Mas uma coisa eu te falo, eu respondo pessoalmente por votar numa pessoa que está incentivando os jovens a pensarem só em usar arma. Eu respondo pessoalmente por endossar uma ideologia do Brasil acabar com os direitos trabalhistas. Eu respondo pessoalmente por estar a favor de uma ideologia que quer colocar o Brasil como simplesmente produtor de matéria-prima. Isso eu respondo pessoalmente. Agora, pelo que o político faz depois, eu não respondo. Só que o brasileiro ele chegou ao ponto de um moralismo tão grande que ele acha que ele vai sabotar o PT votando contra o PT, porque no PT teriam pessoas corruptas. Então, o que é o mais importante?
A gente só consegue dialogar com o diferente. Muito obrigado mais uma vez, tá? Henrique Carlos Souza, muito obrigado mais uma vez também. Alexandre Guilhermino pelo superchat, que é muito importante para o crescimento dos canais. Eu penso, gente, o seguinte, olha, o que é o mais importante que a gente precisa pensar? Qual que é a sua convicção para o futuro do Brasil? Porque o evangélico, né, essa conversa toda começou por causa do vídeo que eu fiz para que evangélicos refletissem sobre essa situação. O evangélico, ele tem uma visão muito contraditória, que é mais ou menos assim. Quando você fala com um evangélico que o pastor estaria se corrompendo e ficando com dinheiro do dízimo, olha que interessante. Você vira para o evangélico e fala, olha, pastor, ele está com um patrimônio de de tantos aí milhões. Esse pastor era pobre, ou seja, ele está usando o dinheiro do dízimo para coisas pessoais. Você não acha isso errado? Não, não, isso ele vai ver com Deus depois. O mais importante é que eu estou colaborando com a obra. O mesmo evangélico que fala uma coisa dessa, que fala que o pastor vai ver com Deus depois, que isso é problema do pastor, quando pensa em administração pública, ele cai no moralismo de falar, não, mas saiu na Globo que o PT é ladrão. Mas espera aí, qual que é a pertinência de você deixar de votar num partido que realiza exatamente a ideia bíblica de tratar bem os menores, que realiza exatamente aquela ideia de dar oportunidade para todos, dar oportunidade para aqueles que não têm oportunidades. Isso que é o mais importante. Qual que é a pertinência de votar num partido que acaba com a fome, de votar num partido que propõe uma ideologia aí de todos terem oportunidades, para você votar numa pessoa que propõe castração química, né, coisas completamente contrárias ao cristianismo, votar numa pessoa que propõe meios aí enérgicos, né, de redução de maioridade penal, só pensa em pena, só pensa em agir no problema. Qual que é a pertinência de você sair de uma ideologia totalmente compatível com a Bíblia, ainda que dentro dela exista corrupção, a gente precisa admitir, você sai de uma ideologia totalmente compatível com a Bíblia para ir para uma ideologia satânica, sendo que quando você pensa em dar os 10% para o pastor, você não está preocupado que depois o pastor se corrompa. Eu não estou falando que a gente não precisa preocupar com a corrupção, claro que a gente precisa preocupar, mas a fundamentação dos evangélicos nesse sentido ela é muito estranha. Não, obviamente não todos evangélicos, tá, gente? Eles imaginam que vão votar numa pessoa que está propondo todas as propostas anticristo possíveis. Olha, quando vocês imaginam o que é o anticristo, né? O que seria a negação ao Cristo? Toda a ideologia do Bolsonaro é negação ao Cristo. Aí ele se alicerça, para falar que ele é cristão, ele se alicerça na proteção do aborto, né? Ser contra o aborto. A única coisa que o Bolsonaro faz para falar que ele é cristão é ser contra o aborto. O resto todo é anticristo. É a ideia de punir o outro, é a ideia de matar, é a ideia de, tipo assim, quem passa dificuldade é vagabundo, não tem que receber a ajuda de ninguém. Tudo do cara é contra os ensinamentos de Cristo. E os cristãos estão apoiando ele. Então, são coisas aí que, obviamente, a gente tenta entender. Não dá para entender, tá, gente? É impossível entender esse tipo de coisa, mas acontece no Brasil. Muito obrigado, Dara Silva. Parabéns, Léo, pelas aulas. Aprendo muito com você. Muito obrigado, Dara. Muito obrigado, Érica Ribeiro Conde, que manda um superchat aí 1313. Muito obrigado. Muito importante o superchat pro crescimento dos canais. Tudo isso está incorporado no perfil do falso pastor Malafaia. E uma coisa interessante, quando a gente pensa essa coisa de conseguir dialogar com o outro a partir da perspectiva do outro, tá? Isso é muito importante. Se vocês quiserem se dar bem no diálogo, seja o diálogo político, seja o diálogo pessoal, qualquer tipo de diálogo, gente, se vocês quiserem se dar bem, vocês precisam iniciar o diálogo a partir da perspectiva do outro, respeitando o outro como uma pessoa que tem motivos para ter aquela ideologia. Se você não respeitar o outro dessa forma, automaticamente você cortou o diálogo. Tanto é que de vez em quando eu faço alguns vídeos que não são para os eleitores do Bolsonaro mesmo, são para que as pessoas entendam por que o eleitor do Bolsonaro está errado. E eu faço uns vídeos ridicularizando o eleitor do Bolsonaro. O cara não vai nem ver, porque eu não respeitei a perspectiva dele. Então, se eu não respeitar a perspectiva do eleitor do Bolsonaro, ele não vai ver meu vídeo, ele vai chegar, igual tem ataques aí constantemente, vão atacar meu vídeo e pronto. Quando eu fiz um vídeo falando que a mensagem que o Bolsonaro manda na hora que ele faz uma coisa dessa e fala que vai metralhar a petista, é uma mensagem que pode
com o passar do tempo, incentivar nossos jovens a começarem derramamento de sangue dentro do Brasil, as pessoas começaram a me atacar falando, peraí, e a linguagem figurada? Eu falei, não, gente, nós não estamos falando aí com linguistas, não. Não é todo mundo que segue o Bolsonaro que tem consciência do que é uma linguagem figurada. Pouco tempo depois que eu falei sobre isso, uma pessoa que não entende de linguagem figurada foi lá e deu uma facada no Bolsonaro. Só para vocês verem o que são os resultados dessas ideologias loucas, né? Essa ideologia de ódio é uma coisa que não consegue edificar, não consegue construir. E é por isso que a gente precisa aproximar do outro na expectativa do outro, a gente precisa ser coerente no discurso, mas ser paciente na aproximação, porque, olha, por exemplo, tá aqui, ó, um comentário do Cauê Teixeira. Pelo nome, porque o Cauê é um nome moderno, o Cauê deve ter 12 anos, tá? Chora, Bolsonaro vai ganhar. Qual que é o motivo que leva o Cauê a querer votar no Bolsonaro? Se o Cauê tiver 12 anos, o Cauê, obviamente, está votando no Bolsonaro porque vê o Bolsonaro igual a gente, na nossa idade, via filme do Rambo, por exemplo. Ah, o herói. Se o Cauê... Agora, qual que é a preocupação? O Cauê vai ficar mais velho, né? Com ideologia, né? Ele vai ficar mais velho. Agora, se o Cauê for uma pessoa mais velha, né? O nome é muito novo, então não imagino que o Cauê seja uma pessoa mais velha. Começaram a usar esse nome no Brasil tem pouco tempo. Se o Cauê for uma pessoa mais velha, ele pode estar com medo do kit gay ser uma coisa obrigatória para a filha dele. São informações que a gente precisa entender o que está levando essas pessoas a, mesmo sendo pessoas aparentemente boas, a apontarem votos para o Bolsonaro. Eu vou contar a história para vocês de duas pessoas que eu admiro muito. Não vou falar nomes aqui porque, como eu vou falar que elas são eleitores do Bolsonaro, se elas quiserem desistir de ser eleitores do Bolsonaro, talvez eu não precise falar o nome delas. Lógico. Mas enfim, uma pessoa que eu conheci na Inglaterra, que eu tinha uma admiração extrema, que é uma pessoa que... Olha, vou contar para vocês a minha história na Inglaterra. Quando um brasileiro chega na Inglaterra, ele se divide numa realidade de lobos brasileiros, né, que querem de todas as formas te tomar o que você tem, e tem os brasileiros bons. Quando você chega em qualquer país que tem aí as comunidades de brasileiros. Quando eu cheguei na Inglaterra, eu caí numa realidade que eu fui muito bem recebido, fui recebido por um casal de evangélicos. Depois que eu saí dessa realidade, eu fui morar dentro de Londres, isso é uma cidade interior. Fui morar dentro de Londres, lá dentro de Londres já era uma situação de pessoas dividindo a casa. Então todo mundo querendo dar o tombo, todo mundo querendo ganhar um pouquinho mais. E uma pessoa que eu conheci, exatamente por causa do casal que eu morava antes, uma pessoa que eu conheci da igreja, é uma pessoa que, olha, qual que é a postura dessa pessoa dentro da Inglaterra? Ela fica sabendo que chegou um brasileiro na Inglaterra, ela vai, oferece ajuda, procura emprego, arruma casa para a pessoa morar. É uma pessoa extremamente boa. É uma pessoa que quando você conversa com ela, você fala, olha, essa pessoa é do bem, uma pessoa evangélica, uma pessoa do bem, uma pessoa que realmente acredita em Deus, faz tudo pela crença, faz tudo pelo próximo, ou seja, tenta seguir exatamente a ideia do Cristo, que é a ideia de amar o próximo como a si mesmo. Aí quando foi ontem, eu gravei esse vídeo por causa dessa pessoa, tá? E eu fui ver que essa pessoa... que é um dos melhores seres humanos que eu conheço, sinceramente, porque quase todo mundo que a gente conhece pessoalmente quer tirar uma casquinha, quer aproveitar um pouquinho. Essa pessoa que é uma das pessoas que eu mais admiro como ser humano bom, e já falei dela várias vezes para falar bem, agora eu não vou falar o nome, mas se for em vídeos para trás, vocês vão ver que eu vou falar que toda vez que eu falo de Inglaterra, eu falo, olha, pessoas excelentes e tal, me ajudaram muito. Quando eu fui ver, essa pessoa está fazendo campanha para o Bolsonaro. Olha só, aí eu pergunto para vocês, existe a possibilidade da gente imaginar que essa pessoa está fazendo campanha para o Bolsonaro porque ela quer o mal do Brasil? É uma pessoa que eu conheço pessoalmente, é uma pessoa que desde o momento que eu conheci até o momento que eu saí da Inglaterra, eu só vi essa pessoa fazendo bem para o próximo, eu só vi essa pessoa deixava de realizar coisas pessoais, ela deixava de fazer coisas para ela, para fazer para o próximo, para fazer para os outros. Às vezes ela deixava de trabalhar para ir na casa de alguém, ajudar, incentivar, enfim. Era uma pessoa que estava constantemente ajudando o próximo, ou seja, uma pessoa boa, sem pensar em recompensa, porque ela nunca cobrava por isso. Pessoa extremamente humilde, e, apesar de humilde, extremamente talentosa.
Aí eu vejo no perfil dessa pessoa, essa pessoa tá fazendo campanha pro Bolsonaro, desesperado, compartilhando coisa do Bolsonaro. Aí você imagina, o Thiago Viana Barbosa ali, do Jiquiri, ô Thiago, beleza, olha, ele fala comigo, qualquer dia eu vou chegar no Jiquiri, nós vamos comer um hamburgão aí na praça de Jiquiri, deixa acabar essa correria da campanha, tá? Mas acabando essa correria, nós vamos comer um hamburgão lá no Jiquiri, né? Jiquiri é a cidade da minha mãe, pessoal, e o Thiago é lá do Jiquiri. Olha, gente, então essa pessoa que é uma pessoa maravilhosa, ela dedicou aí o tempo dela para fazer campanha pro Bolsonaro. Aí você imagina, será que essa pessoa tá fazendo a campanha pro Bolsonaro oprimir o Brasil? Não, ela acredita que o Bolsonaro é a melhor opção. O que eu tô querendo dizer para vocês é o seguinte: existe dentro do Brasil pessoas que estão votando no Bolsonaro por má fé. Mas existe dentro do Brasil um conjunto de pessoas que acha mesmo que o Bolsonaro é uma opção para o Brasil. Por quê? Se o Bolsonaro fez uma campanha dele toda baseada em mentira do kit gay, coisas que ele nunca vai poder fazer, mas ele prometeu que vai fazer, uma honestidade que é questionável por causa de casos como Val do Açaí, multiplicação do patrimônio, assim, uma perseguição contra o comunismo, que na verdade é um comunismo do qual ele participava, né, e participa há muito tempo, que é aí a divisão do dinheiro público. Se essas pessoas estão apoiando o Bolsonaro e são pessoas boas, significa que as pessoas estão vendo coisas boas no Bolsonaro. Eu estou falando isso porque existe um erro muito grande da gente de tentar ver os outros a partir da perspectiva da gente, mas a gente tem que tentar ver os outros a partir da perspectiva deles. Senão a gente não consegue estabelecer o diálogo. Então, quando você olha para um eleitor do Bolsonaro e pensa, esse cara é um ignorante porque ele quer votar no Bolsonaro, esse cara aí é um imbecil, e porque esse cara é um imbecil, eu não vou nem conversar com ele. Você está errando. Porque se você não tenta estabelecer um diálogo para tentar explicar para essa pessoa que ela está sendo iludida, você, obviamente, nunca vai conseguir tirar essa pessoa da caverna da informação. Quem conhece a alegoria da caverna sabe o que eu estou falando, mas, obviamente, estou querendo falar sobre uma situação que essa pessoa não tem acesso a todo o conjunto de informações para ela tomar uma decisão, e ela tomou decisão a partir de um monte de mentiras. Ela precisa saber que isso é mentiras. Aí eu falei com vocês uma pessoa que eu conheço pessoalmente, que foi a pessoa que mais se dedicou no sentido de me ajudar e ajudar a Jennifer, minha esposa, sem pedir nada em troca. Essa pessoa nunca virou pra gente e falou assim, olha, eu vou fazer isso pra vocês, mas eu quero R$1. Nunca pediram nada em troca. Sempre valorizaram a gente muito, sempre fizeram de tudo por brasileiros na Inglaterra. No entanto, hoje ela está convicta que a melhor opção para o Brasil é o Bolsonaro. Ou seja, falta uma informação para ela entender que não é do jeito que ela está pensando. Ela entende alguma coisa de política? Não entende absolutamente nada de política, nada de economia. Provavelmente acredita realmente na história do kit gay, provavelmente acredita que o Bolsonaro vai acabar com todos os impostos e isso vai ajudar os brasileiros mais humildes, porque ela é a favor dos mais humildes, entenderam? Olha, onde que está a falta de informação, onde que está a incompatibilidade de informação. Nós sabemos que a ideia do Bolsonaro é acabar com os impostos para que os mais ricos não paguem impostos e absolutamente nenhuma pessoa vai ter acesso a serviços públicos. Por mais que a gente fique na ilusão de que uma escola privada vai trazer mais qualidade, a realidade é que a maioria do brasileiro não vai estudar porque não vai ter acesso a escola nenhuma. Né? Porque se não tiver a escola pública, ele não vai poder pagar uma escola privada. Ah não, o SUS é ruim da fila. Meu amigo, se não tiver o SUS, grande parte do Brasil não vai ter acesso à saúde. E pronto. Ah, mas o SUS, fila do SUS. Se não tiver o SUS, grande parte do brasileiro não vai ter acesso à saúde e pronto. E aí vai. Mas essas pessoas, na humildade de conhecimento delas, elas acham mesmo, olha, o SUS não funciona, porque elas não, às vezes, principalmente quem mora fora, o SUS não funciona. Olha, a escola pública tem doutrinação, é ruim, tem que acabar. Eles não entendem que vai acabar e vai deixar de existir. Eles acham que acabando a escola pública, uma coisa milagrosa vai acontecer e os humildes vão ter condição de estudar. Eu vou dar uma ideia para vocês de uma mensagem que uma pessoa que hoje é doutorado em Direito por universidades públicas, ele dá aula em universidades públicas, ele mandou para mim uma história que é muito interessante. Ele falou o seguinte, um aluno dele na Universidade Federal chegou perto dele e falou com ele uma coisa que vocês não acreditam, gente. Ele mesmo falou comigo que ficou impressionado com o teor da pergunta, com a falta de senso. Chegou e falou assim, olha, o que o Estado faz por mim? Por que eu preciso do Estado? Aí o professor virou para ele e falou assim,
uma faculdade de direito paga pelo Estado tá bom para você? Ou seja, esse cara que é estudante de uma universidade federal perguntou para o professor dele o que o Estado faz por ele, que o Estado não faz nada por ele. Ele perguntou isso dentro de uma universidade federal, ou seja, ele faz um curso federal, pago pelo Estado, toda uma infraestrutura criada pelo Estado, e ele pergunta o que o Estado faz por ele. Só para vocês terem uma ideia de como que a percepção, obviamente, esse cara tem o quê? 17, 18, 19 anos. Para vocês terem uma ideia de como que a percepção do brasileiro está distante da realidade. O cara não consegue perceber o que vai faltar no momento que uma política do Bolsonaro for implementada. Por quê? Porque na hora que você tem, gente, a coisa não faz falta. Isso é uma coisa básica. As coisas mais convencionais da vida, você nem pensa na possibilidade dessas coisas faltarem. Vocês já pararam para pensar o desespero que é no momento que falta água ou luz? Você nem lembra que existe água ou luz. Você está usando uma coisa absolutamente normal, você entra no chuveiro, toma banho, aquela coisa totalmente normal e convencional. Você nem imagina a possibilidade disso faltar. Quando falta, você entra em desespero. Da mesma forma, é a educação pública. A maioria do brasileiro coloca os filhos em escola pública. Aí ele pensa, ele nem imagina a possibilidade dessa escola faltar. Se de uma hora para outra entra em greve, ele critica a escola pública, mas ele não imagina que no lugar da greve poderia ter a inexistência da escola pública. Ou seja, acabou a escola pública e pronto. A quanto que é a privada? R$800 por aluno. Ah não, mas eu não aguento pagar, deixa seu filho em casa, me desculpe. Né? Deixa ele aí aprendendo a partir dos vídeos do Olavo de Carvalho. O cara nem pensa nessa possibilidade, porque ele não vive essa realidade. O cara nem pensa na possibilidade de não ter uma coisa que eu acho que a maioria aqui nem lembra que existe. Saneamento básico. Antes do governo do Lula, antes do governo do PT, o investimento em saneamento básico ele era muito pequeno. O que é o saneamento básico? Básico, gente, olha, quando você abre a torneira, quando você dá descarga na sua casa, essa água sai do vaso da sua casa, nos lugares mais evoluídos, chega numa estação de tratamento para depois do esgoto ser tratado, ele ser jogado no rio. Isso é a situação ideal, tem lugares que não estão assim ainda não. Mas a realidade do Brasil, Fernando Henrique, que matava 300 crianças por dia, é que o esgoto das pessoas era jogado assim no chão, logo para fora da casa. Então vocês imaginam, tinha uma comunidade carente e para fora da comunidade carente todo mundo dava descarga e caía ali o esgoto com aquela merdaiada toda, ele ia fazendo uma poça de merda. Isso são coisas que as pessoas não conseguem nem conceber na realidade hoje. Você não consegue nem imaginar. Mas se faltar, uma coisa que você pode imaginar, o que é faltar o saneamento básico, quando o vaso entope, você entra em desespero. Você nem lembra que existe um cano que leva a água do vaso para o esgoto. Mas quando entope, você entra em desespero. Aí você quer que alguns chamam bombeiro, outros vão procurar a bombinha para ficar ali fazendo bombeamento. Então essa é a realidade da política. O grande detalhe para entender a perspectiva do outro na política, gente, é entender uma realidade que a gente vive hoje, dentro da qual algumas pessoas não entendem que elas estão sendo enganadas e por isso elas declaram votos, por exemplo, para uma pessoa que só prometeu mentiras, pessoas que nunca tiveram a mínima dificuldade na vida, pessoas que porque nunca tiveram dificuldades, elas acabam pensando que a vida é perfeita assim e pronto, e daqui só dá para melhorar, elas não imaginam a possibilidade de piora. Um jovem de apartamento que nunca viu um pobre, realmente pobre na vida, uma pessoa que nunca viu a realidade, por exemplo, das áreas interioranas do Brasil que estão em desenvolvimento, onde as pessoas tiveram aí um subsídio para comprar uma caixa d'água. Um projeto, por exemplo, que não faz sentido nenhum dentro da sociedade mais rica, né? As pessoas tentam entender por que São Paulo vota no PSDB. Tem pessoas que não têm a mínima noção do que é pessoas dentro do Brasil morrendo porque não tem uma caixa d'água. Aí o governo foi lá, investiu numa caixa d'água e numa bombinha. Aí que a pessoa... Pra vocês terem uma ideia do que é uma realização de vida para algumas pessoas. Algumas pessoas que moram em regiões interioranas do Brasil, elas receberam a seguinte ajuda do Estado. Olha, para elas isso foi uma coisa fantástica. Uma caixa d'água e uma bombinha com um buraco bem fundo para as caras assim, para a água cair do chão, para sair do lençol freático e cair na caixa d'água. Alguns pontos do Brasil que isso não é possível, porque não tem um lençol freático disponível, as pessoas receberam uma caixa d'água e uma vez por semana passa um caminhão para distribuir água.
sabe? Então, o eleitor do Bolsonaro, ele pensa, não, quem recebe o Bolsa Família é vagabundo, não quer trabalhar. Eles não têm noção do que é a realidade. Eu pergunto para você, olha, imagina uma situação de dentro do Brasil, lá no centrão do Brasil, onde ainda não chega uma quantidade suficiente de energia elétrica para montar uma atividade comercial ou industrial, onde não tem a mínima preparação das pessoas para que elas consigam desenvolver alguma atividade e onde nenhum empresário vai querer montar uma empresa. Pensa o seguinte, a gente tem uma cidade lá no interior do Brasil onde você não tem, isso não existe para aquela cidade, escoamento de produção, né? Porque eu acho muito engraçado quando o eleitor do Bolsonaro fala: o povo não precisa de Bolsa Família, o povo precisa de emprego. Aí eu vou te dar uma situação, quero que você me responda como que você vai desenvolver emprego num local. Imagina uma cidade, na hora que você imaginar essa cidade, você imagina que existem milhares de cidades nessa condição, tá, gente? Não é uma cidade, não. Imagine que eu te dou 100 mil reais e falo, você vai montar uma empresa. Aí eu te falo assim, tem a cidade tal. Nessa cidade, você não tem estrada asfaltada para chegar, você não tem água encanada, você não tem energia elétrica suficiente para montar nada, é só para ligar algumas lâmpadas, e não tem uma pessoa tecnicamente preparada para trabalhar na sua empresa. Você vai montar uma empresa nessa cidade? Né? Você tem uns 100 mil reais, você não vai montar uma empresa nessa cidade. Então, você falar que essas pessoas seriam vagabundas porque elas não conseguem trabalhar, é um pouco de exagero. Ninguém monta nada ali. Aí eu vou falar diferente. Olha, veja o seguinte. Porque existe o argumento, principalmente dos economistas de Facebook, né, que eles falam assim, não, é só dar incentivo. Aí eu vou te falar o seguinte, olha, existe uma cidade no interior do Brasil que tem essas condições. Não tem infraestrutura de energia elétrica, não tem estrada para escoamento de produção, não tem pessoal treinado e preparado para montar uma empresa. Mas, no entanto, para que você se incentive no sentido de montar uma empresa nesse lugar, eu vou te dar isenção de impostos. Se você montar a empresa lá, você vai poder produzir sem pagar imposto nenhum. Você vai para esse lugar? Não, já tentaram. O povo não vai. Porque, olha, é muito mais fácil você montar uma atividade num lugar onde você já tem fornecedores, consumidores, mão de obra especializada, abundância de energia. Aí vamos imaginar uma situação bem diferente. Olha, imagine que numa situação dessa que eu estou falando com vocês, eu vou agradecer aqui que eu vou falar o que é, né, o eleitor do Bolsonaro, só para poder dar uma pausa no momento certo. O eleitor do Bolsonaro, ele tem na cabeça dele de que todo mundo que recebe Bolsa Família é vagabundo. Todo mundo que recebe Bolsa Família teria a oportunidade de arrumar um emprego, não arruma porque não quer. E eu acho muito interessante quando o eleitor do Bolsonaro vira e fala, o governo não tem que arrumar bolsas, o governo tem que arrumar emprego. Que aí eu pergunto, peraí, o governo, você é contra o governo na economia, você quer que o governo monte empresas para arrumar emprego para as pessoas? Não, ele tem que criar situações para gerar emprego. Não, mas tem cidades que nem se você der isenção de impostos e der o dinheiro para o cara montar a empresa, o cara não monta, porque você não tem como chegar na cidade, porque não tem estrada de asfalto, então você vai ficar bem mais caro o transporte para aquela cidade, você não tem pessoal especializado, você não tem energia elétrica disponível, né? Porque a energia elétrica, é a energia que chega naquela cidade para ligar luzes, né? Principalmente o programa Luz para Todos. Você tem a disponibilidade de energia para você iluminar a sua casa, para fins residenciais. Outra é uma energia disponível para você montar uma indústria. Você não tem disponibilidade de energia suficiente para a indústria, você não vai montar nada naquele lugar não, meu amigo. Então, essa piração de que quem recebe Bolsa Família é vagabundo é uma piração de quem não conhece a realidade do Brasil inteiro. E ela é usada exatamente para alienar o eleitor do Bolsonaro e colocar nessa ideia de que, olha, todo plano de redução de miséria é um plano de tratar de vagabundo. Isso aí é uma estratégia covarde que, infelizmente, está sendo usada no Brasil e está criando aí um estigma, porque as pessoas que recebem as bolsas, elas estão sendo estigmatizadas como vagabundos. Isso é muito perigoso. Eu vou agradecer aqui o Éder Flameyer. Muito obrigado, Éder, está sempre aqui ajudando no crescimento dos canais, sempre colaborando. Ele fala, Léo, boa noite, muito bom o vídeo sobre o nazismo. Obrigado, Éder, por ter assistido. Esse vídeo foi um pouco censurado pelo Facebook, eu postei de novo, até que lá como título censurado. Fiz questão de compartilhar para todos do meu Facebook. Léo, existem pessoas que ainda não sabem que terão que votar em 2 senadores. Está faltando informação, instrução. Realmente a gente precisa fazer um trabalho aí de conscientização das pessoas a respeito dessa votação para o parlamento. Isso é muito importante, tá? Muito obrigado, Éder. Inclusive, Éder, eu amanhã
né? O que acontece? Aqui em Minas Gerais, o PT está trabalhando a campanha de 2 candidatos. A Dilma, que já está tecnicamente eleita, está em primeiro lugar, e tem um outro candidato do PT que não é muito conhecido. Então, o que eu pessoalmente acho importante? A gente precisa ter candidatos progressistas lá no Senado. Não adianta nada o PT ficar nessa ilusão de tentar 2 candidatos, sendo que ele sabe que o segundo candidato pode ser um candidato golpista que vai vencer e vai pegar a segunda vaga. Eu vou trazer, se o Túlio do PCB conseguir chegar, do Partido Comunista do Brasil, conseguir chegar aqui amanhã, para esse programa, amanhã eu vou trazer um candidato ao Senado por Minas, que está em 3º lugar e que precisa conseguir chegar no 2º lugar. Isso porque nós aqui em Minas precisamos fazer 2 progressistas. Calil Santos, o antipetismo está em alta. Haddad já foi vítima dele quando foi derrotado por Dória, perdendo para o Tucano até na periferia. Corremos esse mesmo risco no 2º turno contra Bolsonaro. Calil, eu vou falar sobre isso, tá? É pertinente o seu ponto de vista, mas eu vou falar sobre essa questão daqui a pouco. E essa questão que você falou é muito interessante, que ela se conecta ao que eu estou falando agora, né? Que eu estava falando com vocês sobre essa visão das pessoas de que, olha, seria muito fácil gerar empregos, né? Existe uma visão, um pensamento por parte das pessoas também, que não só o emprego seria muito fácil de gerar nesses locais onde a economia é praticamente inviável, mas como também se o governo quisesse, né, poderia simplesmente cortar o Bolsa Família, porque todo mundo ia arrumar um emprego, todo mundo que recebe Bolsa é vagabundo. Então, pessoal, olha, eu estou muito cismado aqui porque as coisas bizarras estão acontecendo. Eu desliguei o som e perguntei a Jennifer que barulho que está acontecendo lá fora, que está me deixando cismado. Não, esse tic-tic que está acontecendo aí parece que... E eu tô cismado... Ah, tá. Eu tô cismado, pessoal, porque eu tava fazendo uma entrevista aqui e o meu ar-condicionado explodiu o cano de gás no meio da entrevista. Hoje qualquer coisa tá me assustando. Chuva, tá chovendo. Não, mas beleza, é a chuva que tá chegando. Mas enfim, o que eu tava falando com vocês? A visão do eleitor do Bolsonaro é uma visão muito simplista, aquela visão de que dá para resolver tudo. Ah, não, o governo não tem que dar bolsa, não. O governo tem que simplesmente arrumar emprego. Peraí, mas como é que o governo vai arrumar emprego, sendo que está difícil até mesmo incentivar empresas a chegarem nesse lugar? Mesmo que você tenha o dinheiro para montar uma empresa, você não vai querer deixar de montar onde você tem energia, mão de obra especializada, escoamento de produção, para montar lá no interiorzão do país. Aí, qual que é a sugestão de vocês? Deixar que os mercados se regulem e essas pessoas morram de fome? É isso que eu não considero ético, porque esse é o ponto de vista do liberalismo. O liberalismo pensa a seguinte coisa: o que é o liberalismo? É a seleção natural. O que é o ponto de vista do liberalismo? Olha, vamos deixar o mercado livre e se essas pessoas no interior do Brasil elas não conseguirem se desenvolver e chegarem no ponto aí de conseguirem produzir o próprio alimento, sei lá, seja o que for, que elas morram de fome. Esse é o ponto de vista do liberalismo. E o ponto de vista do liberalismo é que a produtividade dos locais mais produtivos estaria sendo utilizada para sustentar as pessoas menos produtivas no interior do Brasil. Mas eu não penso dessa forma. Pensa o seguinte, e é uma coisa que funcionou. Imaginem vocês que realmente desafiando essa ideia do Bolsonaro, essa ideia liberal, os governos de esquerda, Lula e Dilma, criaram programas sociais e esses programas sociais foram utilizados para essas pessoas que não têm empregos, essas pessoas que estão morrendo de fome no interior do Brasil. Só que ao contrário da ideia de que esses programas estão tratando de vagabundos, esses programas estão dando condições para que as crianças estudem, porque o critério para receber o Bolsa Família, por exemplo, a criança tem que estar na escola. Então, vocês lembram do primeiro problema que eu falei, que nenhuma pessoa vai querer montar uma empresa naquele lugar porque não tem mão de obra especializada? Quando você começa a pagar a Bolsa Família para os pais, você já está criando mão de obra especializada para o futuro, porque aqueles filhos, eles estão na escola, né? Essa é a ideia do Bolsa Família. Na sequência, seguindo esse mesmo raciocínio, quando você começa a distribuir esse Bolsa Família nessas regiões que antes não tinha comércio nem indústria, porque eram regiões inviáveis, você cria um embrião financeiro, um embrião econômico ali, porque essas pessoas vão gastar o Bolsa Família na cidade grande. Mas aí algum empreendedor pensa, olha, se eu colocar uma empresa dentro dessa localidade, eu consigo receber o Bolsa Família dela ali, em vez dela ir, por exemplo... Vamos pensar, essa cidade é vizinha, por exemplo, de uma cidade grande onde tem um Extra.
Então, a pessoa vai uma vez por mês para fazer compra no Extra. O empreendedor pensa, no lugar de eu deixar essas pessoas saírem daqui para fazer compra no Extra, eu vou montar um mercadinho aqui. Olha, o cara já criou um mercadinho. O cara já criou ali também empregos no mercadinho. Aí o cara pensa, olha, em vez de eu pedir coisa de fora, eu vou, de repente, produzir aqui. Né? Aí o cara começa a produzir verdura ali para aquele mercadinho. Tem uma atividade econômica que está nascendo. O Bolsomito Chapolin, ele fala que, olha, o Bolsomito Chapolin fala que o Bolsonaro vai melhorar o Bolsa Família. Não, sabe por quê? O Bolsa Família será melhorado pelo Bolsonaro. É isso que eu falo, que é iludir as pessoas. Qual que é a proposta do Bolsonaro pro mercado? A proposta do Bolsonaro pro mercado é não ter recursos para programas sociais. No momento que o Bolsonaro fala que não haverá recursos para programas sociais, ele está acabando com o Bolsa Família. Ah, não, mas ele vai continuar. Imagine que hoje o Bolsa Família, isso é um exemplo, tá? Imagine que hoje o Bolsa Família atende 30 milhões de famílias. Se ele cortar o recurso, ele pode falar que melhorou o projeto e que o projeto agora está bem melhor, mas só atende 10 mil famílias. Várias pessoas vão morrer de fome. Um local que poderia ficar produtivo no futuro, ou seja, o Brasil poderia caminhar para uma extrema produtividade. Todos esses lugares que hoje são inviáveis podem se tornar viáveis no futuro. Isso vai deixar de acontecer porque existe uma coisa, Bolsomito Chapolin, que chama-se orçamento público. O presidente, ele faz uma proposta. A proposta dele é o liberalismo. Ele não pode colocar orçamento público em programas sociais. Na hora que ele vencer, ele chegar lá e colocar o orçamento público, ele vai pegar e vai diminuir a verba do Bolsa Família. Parece que é uma coisa boa, né? Que você pensa, ah, não, agora essas famílias vão ter que trabalhar. Não, elas não terão emprego. Essas famílias serão eliminadas da sociedade e da vida, porque pessoas vão começar a morrer e pensar, não, mas não deviam nem ter filhos, porque são pobres. Não pensa dessa forma. Aquelas crianças que estão crescendo educadas, elas são mão de obra competente para o futuro. Então, todo o Brasil improdutivo, essa parte interna do Brasil que está começando a se desenvolver, ela pode ter uma grande produtividade no futuro, exatamente por essa consciência de, em vez de pensar naquelas pessoas como um problema que está lá no interior do Brasil, pensar naquelas pessoas como solução para uma economia grande no futuro. Então, esse é o ponto de vista que precisa ser trazido urgente para as pessoas entenderem que, às vezes, uma coisa que parece uma proposta linda, né, de imediato, você pensa, olha que bonito, o cara está propondo acabar com a Bolsa Família e todo mundo vai ter emprego. Não. Tem locais no Brasil, e são muitos, que hoje ainda são inviáveis. Primeiro você trabalha a viabilidade, as crianças estudando, para que daqui 10 anos essas crianças estarem disponíveis para um mercado extremamente produtivo, para depois você pensar na possibilidade dessas pessoas saírem do Bolsa. Olha, o Bolsa Família, que o Bolsonaro tanto critica, não é um programa social que você precisa investir para que os pais que estão recebendo hoje saiam. O Bolsa Família é um programa social que o governo investe para que os filhos nunca precisem. É bem diferente. Você não investe num programa Bolsa Família para essa geração receber aí por um mês e depois sair, não. Você investe no programa Bolsa Família para que a próxima geração jamais precise de um programa desse, para que a próxima geração seja produtiva, seja educada, seja capaz de desenvolver economicamente. E é a diferença de um governo de esquerda para um governo de direita, é exatamente isso. O governo de esquerda, ele pensa que está edificando uma nação para o futuro. Então, olha, por mais que esse investimento possa não trazer resultados aí com 5 anos, ele vai trazer com 15 anos. Daqui 15 anos, o Brasil vai ver um resultado desses projetos. O problema todo é o seguinte, nós vemos o resultado desses projetos que são extremamente frustrantes, né? Imaginem vocês que o Brasil matava 300 crianças de fome por dia. Por dia! Imaginem vocês que numa situação de um Brasil que matava 300 crianças de fome por dia, o Lula entrou, essas mortes acabaram. Vários jovens que estão hoje dando apoio ao Bolsonaro nem estariam vivos. Vou repetir para vocês terem uma ideia de como é que a gente vive uma situação distorcida. Vários jovens que estão hoje escrevendo aí Bolsonaro, Bolsomito 17, são pessoas humildes que nem estariam vivas se não fosse o governo Lula, porque o Lula investiu em saneamento básico, são coisas que eles nem sabem que existem, né? A única coisa que esses jovens
imaginam que existe na política é Petrobras, Petrolão. Eles nem têm noção de que o investimento em saneamento básico evitou a morte de muitas crianças e eles podem estar no meio desses que morreriam por falta de saneamento básico. Igual o colega falou que o Dória ganhou na periferia. Você imagina, como assim o Dória ganhou na periferia? Eu vou falar sobre essa questão também de o Brasil não reproduz a realidade de São Paulo. E nessa situação, gente, olha, o que acontece? O brasileiro, né, que apoia o Bolsonaro hoje, a juventude que apoia o Bolsonaro hoje, talvez grande parte nem estaria viva se não fossem as políticas de redução da miséria e de investimento no saneamento básico, investimento na saúde. Então a mortalidade infantil diminuiu no Brasil por causa das políticas do governo Lula. E o Lula pode ter realmente tido um resultado, ou seja, menos pessoas morreram. E essas pessoas que deixaram de morrer por causa das políticas do Lula hoje estão aí apoiando a política do Bolsonaro contra o Lula. Para você ver como é que ser da esquerda é uma coisa extremamente... Ser da esquerda é uma penitência, né? Porque você desafia isso. Imaginem vocês que para ser de esquerda você tem que abrir mão de fazer uma coisa que vai te beneficiar para beneficiar uma sociedade que depois pode se virar contra você, né? Se pensar que a sociedade brasileira prendeu o Lula, a culpa é nossa. Nós não tivemos força de tirar ele de lá, porque o juiz representa o povo, tá? O Estado é o povo. Então, muito obrigado, Henrique Correia Souza. Muito obrigado, Éder Flameia, pelo superchat. Obrigado mesmo, sempre presente aqui com a gente. Léo, certa vez um amigo me perguntou onde eu gostaria de morar, na Nigéria ou na Noruega, escolhendo, claro, as duas opções. Depois ele me falou, pois é, a Nigéria privatizou o gigante campo de petróleo dela e a Noruega estatizou. É a melhor forma de entender o caminho que o Brasil seguiu, tá, Éder? A melhor forma de tentar entender o erro que o Brasil cometeu nesse momento é que no mesmo momento a Noruega e a Nigéria encontraram o petróleo. Enquanto a Noruega colocou o petróleo para ser utilizado em favor da população norueguesa, a Nigéria colocou o petróleo como sendo propriedade da Shell e da BP. É uma coisa que, obviamente, não foi uma boa ideia se a gente prestar atenção no que está acontecendo com a Nigéria. Ana Martel, muito obrigado. Léo, a mídia e suas pesquisas inflam o Ciro e o antipetismo. Você não acha que o apelo para votar no terceiro colocado beneficia o fascismo ganhar no primeiro turno? Eu acho. Exatamente isso. Olha, essa falta de responsabilidade da esquerda em não montar uma frente ampla de esquerda pode dar condições, não necessariamente do fascismo vencer no primeiro turno, porque ele teria que ter mais de 55% dos votos válidos. Isso é muito difícil. A esquerda tem mais de 55%, ou seja, o Ciro e o Haddad vão ter, obviamente, mais que 55% dos votos válidos. Mas, infelizmente, uma situação dessa cria a possibilidade do Bolsonaro chegar no segundo turno. Lá no segundo turno, os militares podem falar que as urnas foram fraudadas, que ele só não foi eleito porque estava hospitalizado. Vão criar a possibilidade aí de vários argumentos para até anular as eleições. E eu queria, antes de encerrar, pessoal, e lembrando que eu não encerro imediatamente, eu coloco a reprise, antes então de passar para a reprise, eu queria falar com vocês sobre essa coisa de que o Haddad perdeu em São Paulo, para vocês entenderem que é uma situação que não tem absolutamente nada a ver com a realidade de hoje. No momento das eleições para prefeitos, o que aconteceu foi que o Brasil criou uma super campanha anti-PT baseada nessa coisa de corrupção. Então, a gente teve uma coisa que chama-se dopagem eleitoral. O processo eleitoral foi dopado. Os candidatos tinham um certo tempo na televisão. Enquanto o Dória tinha mais ou menos, vamos pensar aí, 20 horas de televisão por dia, porque durante todo o tempo a Globo estava metendo pau no PT, e isso é campanha para o candidato oposto, né? Por isso que eu falo, olha, toda vez que você fala mal do Lula, você automaticamente está apoiando o PSDB, que é o inimigo do Lula, está apoiando o Bolsonaro. Então, às vezes, você fala que eu não gosto de política não, mas eu não gosto do Lula. Não, se você se posicionou de um lado contra um, você está posicionando a favor do outro. Como que a Globo fez? Como que os canais fizeram naquela época? Eles trabalharam exatamente na destruição do PT para conseguirem aí eleger as pessoas. Naquela época, a televisão era muito mais acreditada que hoje. Hoje, menos pessoas acreditam na televisão. E outra coisa que a gente precisa prestar atenção é o seguinte. Primeiro, São Paulo é uma realidade
que não representa o Brasil como todo. São Paulo é a realidade menos representativa do Brasil, porque São Paulo é uma região industrializada e desenvolvida que acaba sendo penalizada por participar, penalizada economicamente em termos superficiais, tá, gente? Por participar de um Brasil como todo, São Paulo acaba sendo, nem é penalizado, não, tem outra forma de falar. São Paulo tem uma visão diferente para políticas públicas do que o resto do Brasil. Para a gente entender o que São Paulo representa para o Brasil, a gente pode imaginar o que um rico representa para um pobre, né, para uma comunidade pobre. Então, para a gente imaginar o que é São Paulo dentro do Brasil, imagina o que é um rico dentro de uma situação de pobres de direita. São Paulo quer escravizar o resto do Brasil. São Paulo como estado, São Paulo principalmente como cidade, ela quer escravizar o resto do Brasil, ter benefícios do resto do Brasil, mas não pagar impostos que sejam investidos no resto do Brasil. Então é muito fácil você ganhar com um discurso liberal dentro de São Paulo. Por quê? Ela é a cidade que menos precisa de desenvolvimento. Vamos imaginar a situação do Brasil da seguinte maneira, e dá para fazer uma comparação até interessante. Vamos imaginar que vários estados decidiram se unir. Vamos imaginar cada estado como uma pessoa de uma grande família. Vamos imaginar que são 20 e poucos irmãos aí que decidiram se unir e falaram, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma comunidade de compromisso aqui para todo mundo se desenvolver? Vamos. Então vamos tirar aqui na rifa quem vai ser o primeiro a ser desenvolvido. Aí São Paulo foi e ganhou como primeiro. Todo mundo se uniu no sentido de crescer São Paulo. Aí depois, olha, vamos tirar na rifa o segundo. Aí veio Rio, veio Belo Horizonte. São Paulo já se desenvolveu lá no primeiro. Ele foi o primeiro a se desenvolver. É igual um consórcio. Depois que ele já recebeu o benefício dele, ele já é desenvolvido, ele quer pular fora dessa brincadeira. É igual consórcio. Todo mundo se une e faz um consórcio. Depois quem foi sorteado em primeiro lugar, o cara não quer continuar pagando. São Paulo hoje tem uma visão extremamente diferente da visão do resto do Brasil. São Paulo não quer colaborar com o desenvolvimento do Nordeste, por exemplo, porque São Paulo já é desenvolvido. Então as políticas públicas de diminuição das desigualdades regionais não interessam São Paulo. Então, qual que é uma política interessante para São Paulo a nível de Brasil? São Paulo quer uma política a nível de Brasil que não tire impostos de São Paulo para investir no resto do Brasil. Ou seja, São Paulo, que participou aí dessa grande família e foi o primeiro a receber o benefício de toda essa grande família, agora ele quer pular fora porque ele não quer pagar a parte dela nesse bolo. E não pensem que seria diferente se fosse outro estado, gente. Lógico que se fosse a Bahia que tivesse se desenvolvido mais dentro do Brasil, agora, se ela tivesse toda desenvolvida como São Paulo, a tendência natural é que ela quisesse pular fora. Por quê? Estados são compostos por seres humanos. Então, se você imagina, olha, eu fiz um consórcio, meu carro foi sorteado em primeiro lugar. Quando você estiver na 10ª prestação, você pensa, gente, será que não tem jeito desse consórcio falir para eu não ter que pagar mais, não? Vocês entenderam? O cara vai querer que tudo aquilo se destrua para ele não continuar pagando, mesmo sabendo que ele só conseguiu o carro dele na primeira parcela porque todos os componentes pagaram juntos o carro dele. Então é uma tendência natural da galera querer aí pular fora desse compromisso. Então por que eu estou falando isso? Porque a eleição de São Paulo ela não representa em absolutamente nada. A eleição de São Paulo não representa em absolutamente nada a realidade da eleição do resto do Brasil, né? Claro que São Paulo é um distrito eleitoral muito importante para o Brasil, mas mesmo assim, você imaginar que porque o Dória ganhou na cidade de São Paulo, o Haddad perderia no Brasil inteiro, é querer simplificar muito a coisa, querer imaginar que o povo de dentro de São Paulo representa o Brasil todo, ao mesmo tempo querer imaginar que o PSDB tem dentro do Brasil inteiro o mesmo controle da população que eles têm dentro de São Paulo, imaginar que a população de São Paulo tem a mesma carência do resto da população brasileira e também ignorar o fato de que o Dória ganhou por causa de toda uma sequência de mentiras que a mídia criou naquele momento para conseguir eleger o Dória. Para vocês terem uma ideia, o MBL naquela época ele podia fazer fake news, me parece com 20 e poucas páginas que agora foram desativadas pelo Facebook. Eles tinham toda aquela estrutura de fake news à disposição deles para atacarem o Haddad. Né? Naquela época eles criaram um monte de fake news a respeito do Haddad, então é um outro momento político. Claro que não significa que o fake news não seja utilizado novamente. Claro que a democracia brasileira é muito frágil, principalmente por causa das mentiras de última hora. Mas o que eu quero dizer é que em nada a eleição de São Paulo representa a realidade brasileira. Lembrando, o Haddad,
ele não perdeu do Dória, ele perdeu das omissões. Porque o eleitor do PT ficou... Olha, o eleitor do PT em São Paulo, ele não mudou para o lado do Dória. Isso é muito importante que as pessoas entendam, para que as pessoas entendam o erro nosso que a gente pode repetir agora. Nenhum eleitor do PT votou no Dória. O eleitor do PT ficou em casa. O Dória perdeu em São Paulo para brancos e nulos. Só para vocês terem uma ideia. O que significa que, se a gente não tivesse tido em São Paulo uma campanha para incentivar as pessoas a votarem brancos e nulos, na ilusão, né, que essas campanhas aparecem uma semana antes das votações. Vote branco e nulo que as eleições serão anuladas. O cara vai lá, vota branco e nulo e elege o Dória. Então, se a gente não tivesse tido isso aí, vocês podem ter certeza que o Dória teria perdido em São Paulo. Aí fala, mas ele ganhou o primeiro turno. A questão de ganhar em primeiro turno é ter ou não ter um terceiro candidato forte. Ganhar em primeiro turno não significa que o Dória foi o fodão, não. O Dória ganhou em primeiro turno porque não tinha um terceiro candidato. Então, se não tem um terceiro candidato forte, vai ser a decisão em primeiro turno. Se não fosse o Dória, seria o Haddad em primeiro turno. A diferença foi que o eleitor do PT em São Paulo foi feito de massa de manobra, acreditou na Rede Globo e deixou de votar. Aí, hoje, o eleitor em São Paulo... Se vocês terem uma ideia, o Dória conseguiu anular pesquisas eleitorais que parece que ele está 10 pontos atrás do primeiro colocado. Ou seja, nem o estado de São Paulo representa o sentimento da cidade de São Paulo. Porque dentro da cidade de São Paulo a gente precisa admitir que tem pobreza, mas tem uma prosperidade muito grande. Começou a sair de São Paulo, a gente tem prosperidade, mas quando chega em determinadas cidades do interior de São Paulo, a realidade é bem diferente. Calil Santos, não foi só o caso de Haddad em São Paulo. O PT perdeu várias prefeituras, inclusive capitais, ao longo do país. É preocupante. Sim, Calil, olha, é realmente mancado, né? Obviamente, toda a responsabilidade disso é da omissão dos eleitores do PT que simplesmente decidiram acreditar na Rede Globo e por isso eles decidiram se omitir. E mancado também é falta de responsabilidade das pessoas que sabem da verdade, que às vezes acabam ficando no comodismo e não compartilham a verdade com os outros. Né? Então nós temos um pouco de culpa nisso, a Rede Globo tem a grande culpa, né, como veículo aí de promoção do PSDB e um veículo anti-PT, e o que a gente sonha é a possibilidade da gente destruir esse monopólio midiático da Rede Globo. Né? É uma coisa que é possível, não significa que é uma coisa que vai acontecer, mas é uma coisa que é possível se a gente continuar lutando. Eu queria agradecer muito vocês que participaram até aqui, lembrando que agora, nesse momento, eu coloco a reprise dessa transmissão, então não saia daí, assista a reprise, se a transmissão cair, eu vou reiniciar essa transmissão com a reprise. Muito obrigado, pessoal, e até amanhã.